Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 32, Paixão e Amor Cego. Namoro, necessário bom senso comum. A mocidade confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal qual é seguido hoje, é uma estratagema de engano e hipocrisia com o qual o inimigo das almas tem muito mais que a ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja preciso o bom senso comum, é esta, mas o fato é que ele pouco se emprega neste assunto. Devem ser desenvolvidos os traços mais nobres. As ideias acerca do namoro têm seu alicerce em ideias errôneas a respeito do casamento. Seguem o impulso e paixão cega. O namoro é conduzido num espírito de flerte. Os namorados frequentemente violam as regras da modéstia e reserva e são culpados de indiscrição, mesmo que não transgridam a lei de Deus. O alto, nobre e sublime desígnio de Deus na instituição do matrimônio não é discernido. Por isso não são aperfeiçoadas as mais puras afeições do coração, os mais nobres traços de caráter. A afeição pura é mais celestial do que terrena. Nenhuma palavra deve ser pronunciada, nenhuma ação praticada, que não quereríeis que os santos anjos testemunhassem e registrassem nos livros do alto. Deveis ter em vista unicamente a glória de Deus. O coração só deve nutrir afeições puras, aprovadas, dignas dos seguidores de Jesus Cristo, de natureza exaltada, mais celestial do que terrena. Qualquer coisa diferente disso no namoro degrada e avilta. E o matrimônio não pode ser santo e honroso à vista de um Deus puro e santo, a menos que esteja de acordo com o exaltado princípio escriturístico. Perigo das horas tardias. O hábito de ficar a conversar até altas horas da noite é costumeiro, mas não agrada a Deus mesmo quando ambos sejam cristãos. Essas horas inoportunas prejudicam a saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm aparência do mal. Meu irmão, espero que tenha suficiente respeito próprio para deixar essa forma de namoro. Se desejas sinceramente a glória de Deus, agirás com decidida cautela. Não tolerarás que o doentio sentimentalismo amoroso te cegue a visão por tal forma que não possas discernir os altos direitos de Deus sobre ti como cristão. Paixão, pobre motivo para casamento. Estas horas desperdiçadas da meia-noite nesta época de depravação levam com frequência à ruína de ambas as partes empenhadas. Satanás exulta e Deus é desonrado quando homens e mulheres se desonram a si mesmos. O bom nome da honra é sacrificado sob o acesso de paixões. E o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sob a aprovação de Deus. Casaram-se porque a paixão os impulsionou, e quando a novidade do fato houver passado, começarão a compreender o que fizeram. Falso amor, incontrolável. O amor que não se baseia senão em mera satisfação sensual será obstinado, cego, incontrolável. A honra, a verdade, toda a nobre e elevada faculdade do espírito são levadas cativas das paixões. O homem preso nas cadeias dessa absorção fica muitas vezes surdo à voz da razão e da consciência. Nem argumento nem súplicas o podem levar a ver a loucura de sua direção. O amor não santificado desencaminha. Não santificadas afeições humanas sempre desencaminham, pois acenam para outras veredas do que o caminho que Deus indica. A repetição do pecado diminui o poder da resistência. Aquele que cedeu uma vez à tentação cederá mais facilmente a segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega seus olhos e suprime a convicção. Cada semente de condescendência que é semeada produzirá fruto. Deus não opera milagre para impedir a ceifa. A paixão destrói tudo. Devem estar sempre em nossa mente as palavras de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam. Lucas 17, versos 26 e 27.
Em nossos dias, o apetite domina a mente e a consciência. Prevalece a glutonaria, o beber vinho e licores alcoólicos, o uso do fumo, mas os seguidores de Cristo serão temperantes no comer e beber. Não condescendem com o apetite às expensas da saúde e do crescimento espiritual. Casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 27. Vemos o mesmo uso agora com respeito ao casamento. Jovens e mesmo homens e mulheres que deviam ser sábios e capazes de discernir, procedem como se nesta questão estivessem enfeitiçados. Um poder satânico parece tomar posse deles. Consumam-se os mais indiscretos casamentos. Deus não é consultado. Sentimentos, desejos e paixões humanas abatem-se sobre eles até que é lançado o dado. Indizível miséria é o resultado deste estado de coisas, e Deus é desonrado. O voto matrimonial cobre toda sorte de concupiscente abominação. Não deveria haver uma decidida mudança com referência a esta questão? O amor cego afeta todas as faculdades. Cada uma das faculdades dos que são afetados por esta doença contagiosa, o amor cego, é levada em sujeição a ela. Parece serem faltos de bom senso, e seu procedimento é aborrecível a todos os que o presenciam. Meu irmão, você se tornou assunto de conversa e rebaixou-se na estima daqueles cuja aprovação você deveria prezar. Com muitos, a crise da doença chega por motivo de um casamento imaturo, e passada a novidade e o enfeitiçante poder do namoro, uma ou ambas as partes despertam a sua verdadeira situação. Então encontram-se desajustados, mas unidos por toda a vida. Ligados um ao outro pelos mais solenes votos, contemplam de coração deprimido a miserável vida que têm que levar. Devem então fazer o melhor possível com a sua situação. Muitos, porém, não querem isso fazer. Ou se demonstram falsos a seus votos matrimoniais, ou tornam o jugo que persistiram em se impor ao pescoço tão torturante que não poucos põem covardemente fim à existência. Prematuro amor de adolescente. Satanás controla a mente dos jovens em geral. Não ensinais vossas filhas a exercerem a abnegação e domínio próprio. São mimadas e é acalentado o seu orgulho. Permite-se-lhes ter vontade própria até se tornarem obstinadas e voluntariosas, e ficais sem saber o que fazer para salvá-las da ruína. Satanás as está levando a tornar-se um provérbio na boca de descrentes por causa de sua ousadia, sua falta de discrição e modéstia feminina. Os rapazes também são deixados a seguir seu próprio caminho. Apenas entraram no período da adolescência antes de se colocarem ao lado de garotas de sua própria idade, acompanhando-as para casa e declarando-lhes amor. E os pais se acham tão escravizados, graças à sua condescendência e mal aplicado amor aos filhos, que não ousam seguir um procedimento decidido para promover uma mudança e restringir seus filhos demasiado ousados nesta idade ousada. Namoro clandestino. Os jovens têm muitas lições a aprender, e a mais importante é aprenderem a conhecer-se a si mesmos. Devem ter ideias corretas acerca de suas obrigações e deveres para com os pais, e estarem constantemente a aprender na escola de Cristo a ser mansos e humildes de coração. Ao mesmo tempo que devem amar e honrar os pais, cumpre-lhes também respeitar o juízo dos homens de experiência com os quais se acham ligados na igreja. O jovem que anda em companhia de uma jovem e capta a sua amizade sem conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça nem para com os pais dela. Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influência sobre o espírito dela, mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. Para conseguir os seus fins, desempenham um papel que não é franco e aberto nem de acordo com a norma bíblica, e demonstram-se infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam por ser seus fiéis responsáveis.
Casamentos contratados sob tais influências não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever a uma filha, querendo confundir as suas ideias acerca das claras e positivas ordens de Deus, de obedecer e honrar aos pais, não é a pessoa que há de ser fiel nas obrigações do matrimônio. Não brincar com corações. Brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. E todavia alguns mostram preferência por moças e despertam as afeições, e depois vão-se embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai, e eles repetem as mesmas palavras, dispensam a outras mesmas atenções. Conversa sobre assuntos que preocupam a mente. Com muitas jovens, os rapazes são tema de conversa, com muitos moços, são as meninas. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Falam desses assuntos que mais lhes ocupam a mente. O anjo relator registra as palavras desses rapazes e meninas professadamente cristãos. Como ficarão confusos e envergonhados quando as defrontarem de novo no dia de Deus. Muitos jovens são hipócritas piedosos. Os jovens que não fizeram profissão religiosa tropeçam nesses hipócritas e são insensíveis a qualquer esforço que seja feito pelos que se interessam em sua salvação. Por que os jovens preferem a companhia dos jovens? A razão de se sentirem os jovens em maior liberdade quando estão ausentes os mais velhos é acharem-se eles com o seu grupo natural. Cada qual pensa que é tão bom quanto o outro. Todos deixam de alcançar o alvo, mas medem-se por si mesmos, negligenciando a única norma perfeita e fiel. Jesus é o modelo verdadeiro. Sua vida de sacrifícios é nosso exemplo. Uma jovem aconselhada a vigiar suas afeições. És por demais ousada com as tuas afeições, e se deixada ao teu próprio modo de procedimento, cometerias um erro de efeito vitalício. Não te vendas a ti mesma em mercado barato. Não te sintas livre com qualquer estudante, embora cavalheiresco. Considera que estás te preparando para efetuar uma obra pelo Senhor, que para bem desempenhar a tua parte e devolver os talentos àquele que tos deu e ouvir de seus lábios o precioso elogio, muito bom, servo bom e fiel, Mateus 25, 23, deves tomar cuidado e não seres negligente quanto a tuas associações. A fim de desempenhares tua parte no serviço de Deus, deves ir para a frente com as vantagens de uma educação intelectual o mais completa possível. Precisas de um vigoroso, simétrico desenvolvimento das aptidões mentais, um aperfeiçoamento cultural oportuno, cristão e multilateral, para ser uma verdadeira obreira de Deus. Precisas disciplinar e corrigir teus gostos e tua imaginação e tornar puras todas as tuas aspirações mediante o habitual domínio próprio. Precisas agir levada por altos, sublimes motivos. Junta toda a eficiência de que és capaz, fazendo o mais que puderes de tuas oportunidades para a educação e disciplina do caráter, para preencheres qualquer posição que o Senhor te possa designar. Precisas do equilíbrio de conselhos judiciosos. Não desprezes os conselhos. Disciplina-te a ti mesma. Inclinas a aceitar a atenção dos que em tudo são inferiores teus. Deves tornar-te mais sábia mediante a graça de Cristo. Precisas considerar cada passo à luz do fato de que não te pertences a ti. És adquirida por preço. Seja o Senhor teu conselheiro. Não faças coisa alguma que desequilibre ou invalide tua eficiência. Trata fielmente contigo, disciplina-te com diligente esforço. A graça de Jesus Cristo te ajudará a cada passo, se fores dócil e considerada. Escrevo-te isto agora e tornarei a escrever sem muita demora, pois ao me serem expostos os erros de tua vida passada, não me atrevo a deixar de fazer os mais sinceros rogos a que te apegues estritamente à disciplina.
Não te deixes desviar para falsas veredas e não mostres preferência à sociedade de rapazes, pois não só prejudicarás tua própria reputação e perspectivas futuras, como também suscitarás esperanças e expectações na mente daqueles a quem mostres preferência e ficarão como que enfeitiçados por um sentimentalismo amoroso, doentio, e estragarão tua vida estudantil. Tu e eles estais na escola com o fim de obter uma educação que vos habilite intelectual e moralmente para maior utilidade nesta vida e para a futura vida imortal. Não cometas o erro de receber atenções de qualquer jovem ou de animá-lo. O Senhor determinou ter uma obra a ser feita por ti. Seja teu motivo atender ao pensamento e vontade de Deus, e não seguir tua própria inclinação, prendendo teu destino futuro com cordas quais liames de aço. Ligações erradas podem desequilibrar as faculdades mentais. Conselho a uma mocinha de 18 anos. Não tens o direito de dedicar tuas afeições a qualquer jovem sem a plena sanção de teu pai e tua mãe. És ainda criança, e mostrar preferência a qualquer jovem sem um pleno conhecimento e sanção de teu pai é desonrá-lo. Tuas atenções a esse jovem te estão privando da paz mental e de um sono sadio. Estão te enchendo a mente com fantasias tolas e sentimentalismo. Estão te atrasando nos estudos e impondo sérios males a tuas faculdades mentais e físicas. Se há oposição, tornas-te irritadiça e desanimada. Regulamentos escolares. Os regulamentos deste colégio, em College City, norte da Califórnia, protegem estritamente a associação de moços e moças durante o período letivo. Só quando esses regulamentos são suspensos temporariamente, como às vezes é o caso, podem os cavalheiros acompanhar as damas à entrada e à saída das reuniões públicas. Nosso próprio colégio em Battle Creek tem regulamentos similares, porém não tão rigorosos. Eles são indispensáveis para proteger os jovens contra o perigo de namoro prematuro e casamento insensato. Os jovens são enviados ao colégio por seus pais para obterem educação, não para flertarem com o sexo oposto. O bem da sociedade, assim como os mais altos interesses dos alunos, requer que não tentem escolher um companheiro para a vida enquanto seu próprio caráter ainda não se acha desenvolvido, amadurecido o discernimento, encontrando-se eles ao mesmo tempo privados do cuidado e guia paternos. Fatores de idade, condições e modo de pensar. Em todo o nosso trato com os estudantes, devem-se tomar em consideração a idade e o caráter. Não podemos tratar jovens e idosos semelhantemente. Circunstâncias há em que a homens e mulheres de sã experiência e de certa idade se podem conceder alguns privilégios não dispensados a estudantes mais novos. A idade, as condições e o modo de pensar devem ser tomados em conta. Devemos ser prudentemente considerados em toda a nossa obra. Não devemos, porém, diminuir a firmeza e a vigilância no lidar com alunos de todas as idades. Tampouco a estrita proibição das associações sem proveito e imprudente de jovens e imaturos estudantes. Perigos da paixão. Alguns dos que frequentam o colégio não aproveitam devidamente o tempo. Tomados da vivacidade da juventude, desdenham das restrições que deles se exigem. Especialmente se rebelam contra as regras que não permitem a jovens cavalheiros dispensar atenções a moças. Muito bem conhecido é o mal de semelhante procedimento neste século corrupto. Num colégio onde tantos jovens se associam, imitar os costumes do mundo neste respeito seria o mesmo que encaminhar os pensamentos para um conduto que os estorvaria na aquisição de conhecimentos e em seu interesse nos assuntos religiosos. A paixão por parte de ambos, rapazes e moças, partilhando mútuas afeições nos dias escolares, mostra falta de são juízo. Como em seu próprio caso, o cego impulso controla a razão e o discernimento. Sob esse cativante engano, a momentânea responsabilidade sentida por todo cristão sincero é posta de lado. Morre a espiritualidade, e o juízo e a eternidade perdem seu solene significado. Quando o amor humano toma a dianteira.
Para muitos, o amor ao que é humano eclipsa o amor ao divino. Dão o primeiro passo na apostasia, aventurando-se a desrespeitar a expressa ordem do Senhor. E a apostasia completa é muitíssimas vezes o resultado. Sempre se tem demonstrado coisa perigosa aos homens fazerem sua própria vontade em oposição às reivindicações de Deus. No entanto, representa para os homens uma dura lição aprender que Deus toma a sério o que diz. Via de regra, os que escolhem para amigos e companheiros pessoas que rejeitam a Cristo e pisam na lei de Deus, finalmente mostram o mesmo pensamento e espírito. Casamentos mistos. Se tu, meu irmão, és tentado a unir o interesse de toda a tua vida a uma menina jovem e inexperiente, és tentado a unir o interesse de toda a tua vida a uma menina jovem e inexperiente, na realidade deficiente quanto à educação nos deveres comuns e práticos dos deveres cotidianos da vida, cometes um erro. Essa deficiência, porém, é pequena em comparação com a ignorância dela em relação a seu dever para com Deus. Ela não tem sido privada da luz, teve privilégios religiosos, e todavia não sentiu sua miserável pecaminosidade sem Cristo. Se tomado de paixão, és capaz de ausentar-se da reunião de oração, onde Deus se encontra com seu povo, para desfrutares a sociedade de uma pessoa que não tem amor a Deus e não vê atrativos na vida religiosa, como podes esperar que Deus coroe de felicidade semelhante união? Casamento de crentes com descrentes. Há no mundo cristão uma assombrosa, alarmante indiferença aos ensinamentos da palavra de Deus a respeito do casamento de cristãos com descrentes. Muitos que professam amar e temer a Deus preferem seguir a inclinação de seu próprio pensamento, em vez de tomar conselho da infinita sabedoria. Em assunto que concerne vitalmente a felicidade e bem-estar de ambas as partes, para este mundo e o próximo, são postos de lado a razão, o discernimento e o temor de Deus, e permite-se que o cego impulso, a obstinada determinação, tomem o controle. Homens e mulheres em outros aspectos sensatos e conscienciosos fecham os ouvidos a conselhos, são surdos aos apelos e rogos de amigos e parentes e dos servos de Deus. A expressão de cautela ou advertência é considerada impertinente intrometimento, e o amigo que é bastante fiel para proferir uma advertência é tratado como inimigo. Tudo isto é tal qual Satanás o quer. Ele tece seu encanto em volta da alma, e esta se torna enfeitiçada, apaixonada. A razão deixa cair as rédeas do domínio próprio sobre o colo da concupiscência. Domina a paixão profana até que, demasiado tarde, a vítima desperta para uma vida de miséria e escravidão. Não é este um quadro pintado pela imaginação, mas a apresentação de fatos. Não é dada a aprovação de Deus a uniões que ele proibiu expressamente. Definição de um descrente. Mesmo que o companheiro de tua escolha fosse em todos os respeitos digno, o que não se dá, no entanto, ele não aceitou a verdade para este tempo. É descrente e és proibida pelo céu de unir-te a ele. Não podes, sem perigo para a tua alma, desrespeitar esta ordem divina. O terreno proibido por fantasias profanas. Conselho a um ministro. Foste apresentado a mim como estando em grave perigo. Satanás está ao teu encalço, e por vezes te tem segredado fábulas agradáveis, mostrando-te encantadores quadros de alguém que ele representa como te sendo uma companheira mais adaptada do que a esposa de tua mocidade, a mãe de teus filhos. Satanás está operando furtivamente e incansavelmente para conseguir tua queda mediante especiosas tentações. Está ele resolvido a fazer-te teu professor, e deves agora colocar-te onde possas receber forças para lhe resistir. Ele espera envolver-te nas malhas do espiritualismo. Espera afastar da esposa a tua afeição e fixá-la em outra mulher. Deseja que lhe permitas que o pensamento demore sobre essa mulher até que, graças a uma afeição profana, ela se torne para ti uma deusa.
O inimigo das almas ganha muito quando consegue levar a imaginação de um dos escolhidos atalaias de Jeová a demorar o pensamento nas possibilidades de associação no mundo por vir com uma mulher a quem ama e ali criar família. Não precisamos desses quadros aprazíveis. Todos esses pontos de vista se originam da mente do tentador. Foi-me apresentado o fato de que as fábulas espirituais estão levando cativos a muitos. Tua mente é sensual, e a menos que venha uma mudança, isso se demonstrará tua ruína. A todos os que condescendem com fantasias profanas, desejo dizer: parai, por amor de Cristo, parai exatamente onde estais. Estais em terreno proibido. Arrependei-vos, eu vos rogo, e convertei-vos. Amor livre. Tenho visto esses fantasiosos pareceres espiritualistas e panteístas acerca de Deus resultarem em apostasia, espiritualismo e amor livre. A tendência desses ensinos para o amor livre era tão disfarçada que a princípio era difícil tornar claro seu verdadeiro caráter. Antes que o Senhor me apresentasse o caso, eu não sabia que nome lhe dar, mas fui instruída a chamar-lhe amor espiritual profano. Amor não é sentimentalismo. O amor e a simpatia que Jesus deseja demos a outros não têm o sabor de sentimentalismo, que é uma cilada para a alma. É um amor que é de extração celestial, que Jesus exemplifica tanto por preceito como pelo exemplo. Mas em vez de manifestar esse amor, quantas vezes nos achamos alienados e separados um do outro? O resultado é nosso afastamento de Deus, uma vida definhada, uma atrofia do crescimento cristão. Identificada a falsificação. Somos advertidos pelo apóstolo: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versos 9 e 10. Paulo desejava que distinguíssemos entre o amor puro, abnegado, que é induzido pelo Espírito de Cristo, e a pretensão sem sentido e enganosa, que é abundante no mundo. Essa vil falsificação tem desviado muitas almas. Pretendia apagar a distinção entre o certo e o errado, concordando com o transgressor em vez de fielmente mostrar-lhe os seus erros. Tal procedimento nunca provém da verdadeira amizade. O espírito pelo qual é induzido só habita no coração carnal. Conquanto o cristão seja sempre bondoso, compassivo e perdoador, não pode ele sentir-se em harmonia com o pecado. Aborrecerá o mal e se apegará ao que é bom, mesmo com sacrifício de associação ou amizade com os ímpios. O Espírito de Cristo nos levará a odiar o pecado, ao mesmo tempo que estaremos dispostos a fazer qualquer sacrifício para salvar o pecador. Escolha de companheiro. Receba a jovem como companheiro vitalício, tão somente ao que possua traços de caráter puros e varonis, que seja honesto e tenha aspirações, que ame e tema a Deus. Procure o jovem para lhe